podcast Voz da Cidade, no portal Cultura Norte. Hoje, no segundo episódio, traz uma personalidade, um personagem aqui da cidade de Manaus, um manauara conhecido por suas amplas, diversas atuações na sociedade. Todo mundo conhece como magistrado, né? Um magistrado que não recusa assuntos polêmicos, que tem sido pioneiro em alguns projetos e decisões, mas também um desportista apaixonado, um homem que só tem um time na vida ou nas vidas, né? Um nacionalino daquele que não tem jeito, qualquer lugar que ele vá é nacional, é isso? E um carnavalesco há 38 anos, com uma banda que é uma das bandas mais representativas da cidade de Manaus. Eu acabei apresentando e eu queria que ele também me ajudasse a apresentar em 2 minutos quem é Dr. Luiz Cláudio Chaves. Boa tarde. Boa tarde, Cristóvão. Que nos recebe aqui no seu apartamento, Sim. na sua casa, né? No seu âmbito mais particular, e por isso eu resolvi misturar os assuntos. Olha, Cristóvão, como é que eu vou... A gente falar de nós mesmos é uma coisa complexa, muito né? complexa. Mas eu diria que eu sou... Vamos fazer um currículo resumido, então. Eu sou um brasileiro, nascido no Amazonas, na cidade de Manaus, 1972. Eu estudei no ensino fundamental, hoje ensino fundamental, antigamente era primeiro grau no Colégio Dom Bosco, depois fui para a Escola Técnica Federal do Amazonas, onde concluí o curso técnico em Química, fiz o vestibular, Química. Fui atleta de polo aquático. Sim. Da Escola Técnica Federal do Amazonas. Ganhamos muita coisa aqui, GEAs na época. Foi uma emoção indescritível viver esses momentos. Depois veio a Faculdade de Direito. Primeiramente passei na Universidade de Fortaleza, Unifor. Depois vim transferido para Manaus e concluí o curso aqui na Faculdade de Direito do Amazonas, UFAM. E onde fui presidente do Centro Acadêmico, fundamos a Vanguarda Universitária, que administrou o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito por 3 anos consecutivos. Bom, depois segui na minha atuação como assessor-chefe na Assembleia Legislativa do Amazonas, e aí veio o concurso para a magistratura. Quando eu estava em 1998, aos 26 anos, como juiz titular da comarca de Humaitá. E aí começou a minha vida funcional, mas antes disso já tinha o Nacional, já tinha a banda do Bolevar, enfim. E a vida que segue. Múltiplas atuações. Dizem que é por causa do TDAH. Como eu tenho TDAH, quem tem TDAH gosta de fazer várias coisas, né? E eu acho que é por isso. Eu também falo brincando. Olha, eu não quero mais ficar bom nesse negócio, né? Porque quem faz o tratamento para ter foco só numa coisa, eu não quero. Não quero. Eu já quero ter, enfim. É isso. Então, acho que me apresentei, né? Tá bom. Mais ou menos. Eu acho que é muito bom. Eu queria começar essa conversa, doutor Luiz. Eu vou chamá-lo de doutor enquanto eu puder, porque conheço ele, pelo menos nessas 4 décadas que estou aqui em Manaus, desde quando ele começou lá no Boulevard, que a gente começou também na TV Cultura, então... A gente tem acompanhado essa história há muito tempo. Vou lhe chamar de você em alguns momentos. Claro. Não é isso? E eu te acompanhei na TV Cultura. E acompanhou também. Eu acho que você era a cara da TV Cultura até hoje. Eu vou e volto. Acompanhou lá atrás, aquele início, né? Muito bacana. Eu vou e volto, depende do momento. Como foi que começou mesmo a brincadeira da banda do Boulevard? E quando essa brincadeira ficou séria, tão séria, ao ponto que leva também... junto com outras bandas mais antigas de Manaus, as mensagens, os aforismos, virou um porta-voz da cidade de Manaus. Olha, a gente era garoto ali no Boulevard e eu quero deixar claro que eu não aprendi, infelizmente, a tocar nenhum instrumento musical. Ainda não? Nunca, e vou aprender, não tenho o menor talento. Então eu não toco instrumento de percussão, de corda, nada. E o que restava para mim era ficar puxando os sambas ali, que a gente cantava os sambas. Das escolas de samba, alguns daqui de Manaus, outros do Rio, a maioria do Rio de Janeiro, sempre teve uma divulgação maior, mas a gente sempre puxava para a raiz daqui. Eu era torcedor na época da Vitória Régia, hoje eu sou Reino Unido da Liberdade. Sim. E também Vitória Régia, mais a proximidade que eu tenho lá na Reino Unido da Liberdade, que ajudou no resgate da banda do Boulevard, que eu vou falar mais ali na frente um pouco. Então, foi isso, eu 14 anos, junto com meus primos, o Carlos Alberto, que tinha 14 anos,
Aí participava das rodas de samba, que eram os sábados no quintal do meu avô, lá no Bolevar, professor Cleomini Chaves. E aí todos os sábados lá, até que quando chegou em 85, 86, até quando foi em 87, nós decidimos assim, bora fazer a roda de samba, não no sábado, mas no domingo de carnaval, porque antigamente no domingo de carnaval, da Djalma Batista, Sim. eram os blocos de sujo que chamavam, então desfilavam ali. E a gente ficou, então, a bateria ali, postada na frente da casa do meu avô, e o pessoal lá e a gente acompanhando a passagem dos carros. E o pessoal batucando e tal. Aí chegou um determinado momento, disse, vamos até a esquina andando. Aí o meu primo já tinha escrito, numa placa de zinco pregada com cabo de vassoura, escrito Banda do Bolevar. E aí nós fomos até a esquina. Na esquina o cara disse, vem, vem! Aí nós descemos a Djalma. Nessa de descer a Djalma, tava a imprensa toda lá documentando, a imprensa ia documentar os blocos de sujo que iam, né? E nós fomos fotografados lá, a banda. Até a banda do aquilo deu um incentivo. E quando foi a partir do ano seguinte, em 88, aí a coisa já veio organizada como banda, já ensaiava. O meu tio Cláudio Chaves, médico, ele teve a ideia de a banda ter um tema. E o primeiro homenageado, sempre homenageando moradores, temas relacionados ao Bolevar. E o primeiro homenageado foi o professor Antônio Alves, que a gente brincar que era professor de dominó, massagista profissional do Nacional, multicampeão pelo Nacional, enfim. Tanto que no PAN ele participou. Tinha uma plaquinha em frente à casa dele. Antônio Massagista ali, Então é a referência, essas pessoas antigas que o Bolevar no passado, era assim, as pessoas muito pobres moravam ali, não tinham acesso a médico e tal. E o Antônio nos anos 60, ele que era o médico ali, o ortopedista do Bolevar era. Então, ele tinha um carinho muito grande por ele e tal. Isso foi o primeiro homenageado lá pela banda, né? Depois, em 89, veio a Dona Rosa, o tio Quelé, o meu avô. O tio Quelé é o nosso professor, conhecido como tio Quelé lá no Bolevar, o professor Cleómenes. 90, a banda homenageou o Duca Brito. 91, a Dona Rosa, tacacazeira da esquina ali da antiga Casa do Óleo, Bolevar com a Ferreira Pena. Aí 92 o Serra, ex-árbitro de futebol, 93 o seu Gaudioso, 94 a Society do Bolevar, 95 o Arraial, que tinha no entroncamento ali com a Constantino Neri, e assim sucessivamente até 98. 98 a banda parou, porque coincidiu também com a minha, também vários fatores, né? A banda foi crescendo, antigamente era 200 pessoas, 500, 1.000, 2.000, 3.000, até que a coisa ficou grande. A partir de 93 fechou os dois lados do Bolevar de público, e aí as cervejas, não havia uma política para apoiar esses eventos em Manaus, e aí as cervejarias, que é quem disputavam para dar o sistema de som para lá, porque é tudo aberto na rua, ninguém cobra nada e tal, aí elas disputavam para dar o carro de som. Só que esse carro de som tinha que cada vez ser mais possante, mais caro. Então eles, não, então nós vamos dar o carro de som, só que para dar o carro, era uma briga, Brahma com Antártica, depois viraram tudo do mesmo lado e tal, aí mais... Elas brigavam para apoiar a banda, até que chegou quando nós apoiamos, mas vocês têm que fazer a banda fechada. Aí não, mas aí não é carnaval de rua, então ficou sem esse apoio da banda. Veio a construção do viaduto lá no Bolevar, sobre a Constantino Neri, que a prefeitura criava empecilhos para liberar a época. E finalmente a minha posse no concurso de juiz, que eu digo, não, tenho que cuidar da minha vida, casei, tive filho, né? 92? Isso 98. 98. Aí 99 a banda não saiu. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Quando foi 2006, aí a prefeitura, pela primeira, criou uma política de apoio a esses blocos de rua, lançou editais para concorrer. Isso foi na gestão do Serafim Corrêa. E esta política perdura até hoje. Então se passaram os 4 anos do Serafim, os 4 do Amazonino, que sucedeu na prefeitura, depois veio 8 anos do Arthur e 4 do Davi agora. Então, quis manter esse apoio público, é uma coisa inteiramente gratuita para todo mundo. E a frequência, a frequência de 100 blocos. Pois é. 100 blocos. 100 blocos. A frequência de pessoas saltou de quantos mil para quanto no ano passado? Nós tivemos, não dá menos de 100 mil pessoas. Não dá menos. Não depende se chove, se não chove e tal, mas o público que passa por ali dá mais de 100 mil pessoas. Claro que no ano perfeito,
Dá umas 150 mil. 2019, por exemplo. Tem as imagens aí que depois eu posso passar. Tá bom. Imagens de drones de cima e tal. Tá bom. E tá aí para ver. Ano passado foi teu pai homenageado, né? Foi Maneca super campeão, foi o tema da banda. Nós contamos a história dele de vida, não apenas no futebol, mas como político, como professor de gerações, Isso. como atleta de futebol de salão. Isso. Professor. No ano anterior nós homenageamos o Teixeira de Manaus, outro ícone aqui da nossa cultura, né? Você sabe que em determinado ano, quando o Teixeira de Manaus lançou aquele disco dele, Abre Tuas Portas, Deixa o Meu Sax Entrar, ele vendeu no Amazonas mais discos do que o Roberto Carlos. Olha aí, isso é impressionante. Se você que está assistindo aí, não confiar no que eu estou falando, dê um Google e procure aí. Dá uma googada lá, a matéria da Folha de São Paulo tem lá dizendo isso, comentando isso. A partir de que momento você acha que esses temas, além da memória, pode abordar temas sociais ou campanhas públicas? Por que essa decisão? Eu acho até que é uma obrigação usar o carnaval não apenas como uma festa em si mesma, mas como assim, uma oportunidade para discutir temas de relevância local e nacional, né? Por exemplo, 2020, a banda do Bola Levar fez a defesa da Zona Franca de Manaus. Sim, verdade. Dignidade, brasilidade, Zona Franca, eu quero você. Sim. Entendeu? Lembra? Aí falava na letra, e claro, a gente brinca com as autoridades, às vezes, mas de maneira respeitosa e tal. Então, o compositor é livre para criar, nossos compositores oficiais são Paulo Once, a Mulher do Samba, entendeu? E eles têm liberdade para fazer as letras, claro, dentro daquilo que a gente quer que seja dito e tal. E foi isso, falamos da Zona Franca, da defesa. Lembra que tinha o Plano Dubai? O ministro da Economia na época, o Paulo Guedes, que tinha que acabar com isso aqui, levar para São Paulo e fazer aqui igual Dubai. Isso. Aí nós discutimos lá que Plano Dubai é história para inglês. Mas, no fundo, a genialidade do compositor, né? E reduziram nessa frase exatamente. Porque não é fácil mudar uma matriz econômica de um Estado. Isso leva anos. Nós levamos 50 anos para mudar do extrativismo da borracha para consolidar outro modelo. Para consolidar outros 50 anos. E todo mundo sabe que é daqui de Manaus, que é do Amazonas, a pobreza que essa cidade viveu, né? O declínio econômico que viveu e tal. Como é que foi o processo para essa escolha? Porque nesse brainstorm você podia colocar clima global, poderia colocar não, aí esse ano, poderia... esse ano nós temos acompanhado aí, o que a gente vai falar? A gente não tem outro tema para a gente falar, a gente tem que entrar nesse tema da BR-319. Quem é que participa dessa decisão? Olha, sou eu, os compositores, entendeu? Os amigos, assim. Esse ano, eu não sei se ele me autoriza, mas não vou falar. Mas eu tenho alguns amigos aí que colaboram no tema. Entendi. Gente que, enfim. Ok. Você faz um brainstorm aí com algumas pessoas, é isso? A gente, olha, eu vou falar desse tema, o que você acha? A gente vai ouvindo, né? E eu tenho muita ideia, assim, dos tempos, dirigindo às vezes. Eu gosto de dirigir, gosto de passear com meu pai, dia de sábado, domingo, quando o tempo permite. E aí eu andando de carro... Ainda é carro antigo? E aí cada vez é isso. A gente tem uns carros antigos que a gente compra e depois não consegue vender para ninguém, você vai juntando. Então o papai tem alguns, tem uns 5 carros lá que o papai tem. E eu já tenho 2, eu tenho um Maverick e tenho um Aeroid. É o gosto pela memória. E a BR-319, por que é uma boa causa? Pois é, a BR-319, porque eu acho que a gente tem que contar a história pelo nosso lado. A gente tem que mostrar para o mundo sob o ponto de vista do interesse aqui dos amazônidas. Né? Porque, veja, se você for pegar e dizer, não, mas temos que proteger o meio ambiente, eu disse, mas estão falando com a pessoa certa. Porque nós, amazonenses, somos os que mais protegem o meio ambiente. Okay. Só aqui no Amazonas são 95% da floresta intacta, preservada. Então, a gente preserva de verdade. Agora, só que a preservação, como se criar isso aqui, um santuário, é o que transformou o interior do Amazonas nesse empobrecimento que ele é. Você sai daqui de Manaus, aí você vê a realidade do interior do Amazonas, que são a generalidade dos municípios com IDH lá embaixo, comparáveis e alguns até mais baixos do que países africanos. Sim. Então, não pode, assim, o mundo inteiro, essas pessoas que defendem a Amazônia, ganharem dinheiro com isso, e os ribeirinhos não terem assistência médica, os ribeirinhos não terem postos de trabalho, não terem como sobreviver. Então,
a lógica da Amazônia tem que ser pensada da Amazônia para o mundo e não do mundo para cá, porque as pessoas que mais cobram a proteção ambiental, quem são? Estados Unidos, maior poluidor, até 2022 é o maior poluidor. Segundo lugar, União Europeia, outros grandes, e quem está encostando neles, a Ásia. Então, nós podemos falar de preservação ambiental, que a gente não defende, por exemplo, no tema a gente fala lá, rapaz, quanto tempo está? 2 anos que caíram as pontes? Sim. Eu trabalhei em Humaitá, e eu acompanhei de perto o sofrimento daquelas pessoas, das pessoas que moram na estrada para escoar os seus produtos, agricultura familiar, para escoar os seus produtos, o custo dos produtos para chegarem em Manaus. Mas tem as mudanças climáticas. Mas é exatamente por causa das mudanças climáticas que a gente tem que asfaltar essa BR. Por quê? Olha lá, o Amazonas tem 4 milhões de habitantes, Roraima tem 1 milhão de habitantes, são 5 milhões de pessoas isoladas do resto do Brasil. Se os rios, com as mudanças começarem a secar, olha agora, o Rio Madeira o Solimões lá para cima, lá para o Alto Solimões, está secando. Num período que não era para estar secando. Então tem as mudanças climáticas que são inegáveis. Não é verdade? Mas e se os rios secarem para cá e as balsas não puderem abastecer a cidade? Você vai ter uma crise humanitária. Isso está cada vez mais próximo. Esse ano nós já tivemos aqui as filas e filas de caminhão, 14 quilômetros de fila de caminhão. Mas Covid, nós não podemos receber o gás? O oxigênio veio da Venezuela, uma parte lá, porque do Brasil não pôde vir para passar ali, não dava. Era para vir uma semana, demorou, mas enfim. Então é exatamente em razão das mudanças climáticas, entendeu? Não fomos nós que causamos esse efeito, não somos nós. Mas o mundo é um só. Pois é, então tem que os Estados Unidos diminuir as emissões deles, a União Europeia tem que diminuir. Agora eles não querem diminuir as emissões deles para que nós não tenhamos nenhuma. Entendi. Aí, peraí. A gente vira a reserva deles. E, peraí. Na sua opinião, a opinião pública vai fazer mais que fácil, diferença? só fechar, que é mais fácil proteger o meio ambiente com o desenvolvimento dos municípios, porque é mais fácil para as autoridades acessarem os municípios, para a polícia combater o narcotráfico, o crime organizado, que é quem acaba imperando nessa imensidão amazônica. Vira refém, né? Vira, Qual a importância da opinião pública para destravar essa BR? Eu acho que a opinião pública é toda favorável. Então, eu não sei, quer dizer, as pessoas que moram aqui, que vivem aqui, porque hoje o problema é o seguinte, isso que eu fiz questão de falar lá atrás, logo no início, que nós já abordamos os temas, ou seja, quem está no poder tem que ser cobrado. E quando você cobra, não quer dizer que você é contra aquela pessoa, aquele governo. Nós cobramos lá atrás o governo Bolsonaro com o negócio das... Sim. Rapaz, a gente não recebe, rapaz. Se tira essa Zona Franca daqui, o Estado não tem dinheiro para pagar o meu salário. O seu de ninguém quebra, acaba. Entendeu? E Manaus, sem a Zona Franca, teria os 700 mil habitantes se tivesse crescido dentro do índice de crescimento demográfico do Brasil, porque Manaus tinha 300 mil habitantes em 1970. Se cresce no índice que o Brasil cresceu, o Brasil tinha 90 milhões. O Brasil pouco mais que dobrou, tem 200 milhões. Sim. Então vamos supor que Manaus pouco mais que dobrasse, de 300 para 700, não é? 700 mil habitantes, tem 2 milhões e 200. Não dá, essas pessoas vão trabalhar onde? É uma loucura isso. Entendeu? A mesma coisa a BR, só que agora é o outro governo. Porque o Brasil precisa, sabe, Cristóvão? Eu acho que precisa... Pô, eu estou falando muito. Não, né? imagina, nós estamos aqui para isso. O Brasil, eu acho que o Brasil precisa evoluir. Além dessa questão de bolsonarismo, de Lula, de petismo, tem que ver as coisas que são de interesse do país. Porque às vezes você faz uma crítica determinada. Porque quem critica, às vezes, aponta uma direção, um caminho. Então não quer dizer que você, porque critica o governo aqui agora, e quem está no governo é o Lula, então você é contra o Lula. Não. Porque o outro estava no poder, era o Bolsonaro, você critica o governo, você é contra o Bolsonaro? Não. É o maniqueísmo, né? Não, eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que, sabe, superar isso aí e apontar os caminhos, né? Porque os governos, como eu disse, precisam ser cobrados, quando a crítica é honesta, né? A gente faz críticas honestas. A gente vai voltar, nesses primeiros 15 minutos, a gente queria abordar o início, o princípio, mas a gente vai voltar no final
a falar o que vai acontecer, qual é a programação para a Banda do Boulevard deste ano. Porque no meio da história, eu queria ir fundo em outras atividades que você faz. Tá bom. Você disse que muito jovem foi juiz e foi para o interior e conheceu a realidade da vida do ribeirinho. De que forma, além da sua atuação nas decisões judiciais, você contribuiu? Eu lembro, assim, por acaso, da Justiça Itinerante, porque o Brasil inteiro ficou sabendo, vendo aquelas barcas chegando nas múltiplas e infinitas comunidades que tem a Amazônia. Pode começar por aí? Posso, já agora? Agora. Tá. Olha, eu assumi o Humaitá dia 8 de julho, nós fomos empossados no dia 6 de maio de 98. Aí fizemos o estágio aqui em Manaus, pelas varas e tal. Quando foi dia 8 de julho, eu cheguei em Humaitá para trabalhar, para assumir lá, tomar. Na véspera, no dia 7, jogaram Brasil e Holanda, quando o Brasil passou pela Holanda nos pênaltis, aquele jogo inesquecível e tal. Muito bem. E no dia seguinte jogavam França e Croácia. Quando eu cheguei do fórum para ir lá para o hotel, estava na televisão passando França e Croácia. A França se classificou para a final e ganhou do Brasil depois. Mas enfim, 8 de julho de 1998. Quando aí eu comecei a assumir no cartório, comecei a trabalhar e tal. Toda semana apareciam 5, 6 pessoas com a certidão toda amassada, e aí eu chegava, doutor, eu queria que o senhor validasse o meu documento. Eu disse, mas como, rapaz? Não, essa certidão não vale. Aí eu chamei o escrivão e disse, Hildeberto, era o escrivão, Hildeberto, o que é isso? Não, doutor, essa certidão é o seguinte, existia um oficial distrital lá na zona rural, que ele dava essa certidão para as pessoas e não lançava no livro, essa certidão é inválida. Não é aceita na Previdência Social em Porto Velho, né? Porque ali o Humaitá é pertinho de Porto Velho, os órgãos federais é que fazem o atendimento ali, muito bem. E os órgãos federais de Rondônia, por exemplo. Então não era aceito, era de conhecimento público que aquelas certidões não valiam. Eu disse, meu Deus. Como é que vai resolver isso? Aí como é que resolvia? Aí tinha um formulário já no cartório lá, contando essa história, e aí o juiz tinha que escrever no caso assim, como requer, e assinava. Aí o escrivão de posse daquele... decisão do juiz administrativo, aquela coisa toda lá, ele ia lá e fazia outro registro para a pessoa, era assim que era resolvido. Eu disse, mas todo dia, mês após mês, não parava, isso, chegando todo mundo. Quando as pessoas iam no INSS, que não era aceita, aí elas iam para o cartório para tentar resolver o problema. Eu disse, gente, mas isso não tem o menor cabimento. Aí eu disse, vamos lá, vamos até lá. As comunidades. As comunidades, foi para resolver o problema, vamos aditar o problema. Não adianta que, imagina quantos não tem lá, se aparece aqui. Vamos evitar o problema, porque as pessoas basicamente só iam quando precisavam do Estado formal de direito, quando precisava de algum benefício no INSS, que não era aceito, aí vinham resolver. Quando às vezes não tinha como o filho receber o certificado de conclusão, aí iam atrás. E como é que o senhor convenceu a justiça a fazer isso? Não, aí eu era o juiz, eu que mandava, né? Não, a pegar o barco e ir atrás. Não, pois é, eu que inventei. Aí o que acontece? Aí eu fui lá com o prefeito e disse, olha, o problema é esse, o Poder Judiciário não tem dinheiro para nada, vamos fazer junto e tal. Aliás, boa parte dos identificadores são funcionários da prefeitura, eles vão e tal. Tem outros da prefeitura que trabalham no fórum, cedidos e tal, e essa turma que vai. E aí o prefeito alugou o barco, o Renato Gonçalves era o prefeito de Humaitá, alugou o barco lá, e nós passamos 21 dias atendendo a população ribeirinha. Foi isso, em 1999. E aí ficou conhecido... Não, aí em 99, sim, aí tem muitas coisas para falar dentro disso, não sei se vai dar tempo. Não, mas resuma. Aí, resumindo, aí 99, 2001, 2003, nós sempre íamos em anos ímpares, porque anos ímpares não é ano de eleição. Então as pessoas na zona rural, elas estão acostumadas a terem acesso a alguma coisa apenas no período eleitoral. Então nós não poderíamos confundir aquela ação do Poder Judiciário, do Ministério Público, e como nós não havíamos uma defensoria como tem hoje no Amazonas, estruturada e tal, em processo crescente de evolução, na época só haviam 10 ou 15 defensores públicos, então não tinha como atender o interior. Né? Quem ia fazer esse serviço era o FAM e depois a UEA. Depois a UEA. Então nós íamos lá, formalizávamos os processos, julgávamos. Tem casos ali de famílias inteiras que nós registramos lá. Chegar num lago isolado lá e registrava aquelas pessoas. E os casamentos coletivos? Pois aí o casamento, às vezes as pessoas me diziam,
Luiz Cláudio, as pessoas já vivem meio, o que tu vais fazer casamento lá? Eu digo, rapaz, porque precisa. Quando a pessoa for receber um benefício assistencial ou uma aposentadoria, morre o companheiro, a companheira, entendeu? Para receber, você com esse documento, você já dá a entrada e já recebe no mês seguinte. Quem não tem que ajuizar uma ação para provar a união estável no Poder Judiciário. Então vamos casar logo todo mundo junto. Já resolve o problema, entendeu? Então, resolvemos muita coisa. Fizemos registro de pessoas de 90, de 80, 90 anos, que nunca tinham sido registradas. Contribuímos para a diminuição do índice de subregistro civil de nascimento. E aí, para minha surpresa, estivemos com a UEA em 22 municípios, porque na gestão do desembargador... Tudo isso? Foi, na gestão do desembargador, só com a UEA. A UFAM foi mais 3, as faculdades particulares, ao todo foram 33 comarcas. Mas veja, na gestão do desembargador Arnaldo, ele viu, disse, Luiz, pode falar os veículos? Pode, claro. Aí o Amazonsat, na época, tinha muita audiência aqui, porque era TV aberta. E para o interior... No intervalo da programação da Globo entrava o Amazonsat. Isso. Entendeu? Então eu era conhecido em todo lugar e tal, que eu passava aí por causa daquele trabalho. Aí o desembargador Arnaldo ia assumir a presidência do tribunal, Arnaldo Carpinteiro Pérez, e disse assim, Luiz Cláudio, me chamou lá na corregedoria e disse, eu quero esse projeto que eu vi você fazendo lá em Humaitá, eu quero em todo o estado do Amazonas. Eu disse, tá ótimo, agora. Formatei o projeto, chamei o meu amigo Tenório Teres, escreveu, porque aquilo tudo era da minha cabeça, assim, o Tenório escreveu o texto lindo, depois o roteiro do documentário sobre o projeto, para contar a história, né? E foi um sucesso. Aí nós, de saída, fizemos em 6 municípios simultâneos, né? Até alcançar os 33? Até alcançar os 33 ao longo de 2 anos e meio, porque depois que terminou a gestão do desembargador Arnaldo, os 6 meses da gestão seguinte do desembargador Ubirajara, ele deu continuidade no projeto. Foi exatamente o período que o projeto foi reconhecido nacionalmente e ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Ok. E o senhor, na sequência, tem um outro projeto que ficou conhecido e ganhou prêmios também, empregando, ou melhor, empregando, né? Dando estágio para menores infratores. Aí aqui já foi mais recente, já foi na gestão do desembargador Iedo. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi o 2º ou 3º tribunal do país a ter um programa de aprendizagem, ou seja, de pegar as empresas, determinadas empresas que elas assim, oferecem risco no ambiente de trabalho, elas têm uma cota para contratar 5%. Dos seus quadros, tem que ser vaga para menor aprendiz. Para menor aprendiz. Jovem aprendiz, porque não é só menor, vai até 20, acho que 20 e poucos anos. Muito bem. E aí essas empresas contratam esses jovens, pagam o salário e eles vão trabalhar na administração pública. A administração pública dá o local para eles trabalharem, mas quem paga são as empresas fiscalizadas. E nós implementamos isso no tribunal, foi um dos primeiros tribunais. E o senhor convenceu, inclusive, a dar vaga dentro do tribunal? Foi. Aí deram um show 1 ano depois deles trabalhando. Adolescente eu sei que o senhor vai falar do sucesso, mas eu quero saber antes a desconfiança, como é que foi para romper a desconfiança. Não, a desconfiança existia, as pessoas não queriam e tal. Eu disse, não, então vamos fazer um trabalho prévio. E aí nós recebemos muito apoio dentro do tribunal. E aí eles foram colocados lá nos postos. E aí o senhor provou que dava certo? E que não, no final era um lamento, porque terminava o período do estágio, eles iam embora e o pessoal eram ótimos funcionários, o que prova o seguinte: primeiro, que o jovem, o adolescente, é uma pessoa em formação, então as pessoas mudam, entendeu? Ainda mais o jovem que está em formação, né? E que precisa de oportunidade, E nós conquistamos aí. Então, mas outro projeto nosso lá, que esse também talvez tenha, assim, hoje talvez um significado até maior, a importância não, porque eu acho que todos são importantes, mas a questão das audiências concentradas, nós tiramos as audiências, porque assim, o adolescente pratica o ato infracional, vai internado, fica lá preso, para falar o português, claro, o nome correto é apreendido, mas para as pessoas me entenderem, fica lá preso no centro socioeducativo, e aí lá ele deve estudar, deve trabalhar, tudinho, e deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que é exatamente o que faz a diferença, porque o foco da medida socioeducativa
é a função pedagógica da Ok. medida. 80% da medida é isso. Claro que 20% tem um caráter punitivo Tá também. bom. Então, o cara vai ficar preso, vai perder a liberdade. Então, veja. Fale do projeto, que é para a gente ganhar tempo, Pois senão é, vai o acabar. projeto. Pois é, aí nós passamos a fazer as audiências lá dentro dos centros socioeducativos. Ok. Trouxemos as famílias para dentro dos centros, junta numa sala de aula, fala, todo mundo sem algema, conversa com os familiares lá dentro, e aí vem as audiências. Termina a audiência, decide se extingue a medida, se mantém a medida, se modifica a medida do meio fechado para o meio aberto, entendeu? E dali, se for para o extinguir, porque acabou. Se for para o meio aberto, aí ele é encaminhado para o CREAS. O CREAS já está lá dentro, Tá. e a engenharia disso é um pouco mais complexa, Tá porque bom. você vê, meio fechado é o governo do Ok. estado, meio aberto é o município. Município. Então tem que botar os dois juntos, dialogando, e às Entendi. vezes, dependendo da questão política e tal, às vezes isso não é tão simples, Tá bom. mas eles sempre colaboram. Tanto a Sejusc quanto a Semasc são parceiras e dão um show aí. E o projeto, o CNJ veio, o que vocês estão fazendo? Porque há um ano atrás, Conselho Nacional de Justiça. há um ano atrás, o Amazonas tinha mais de 100%, 140% de lotação. E hoje sobram vagas no sistema socioeducativo do Amazonas. Aí eu disse, olha, as audiências concentradas estão fazendo e tal. Aí vieram ver, validaram o projeto, estou encurtando, tá? Tá bom. Validaram o projeto e aí o CNJ adotou o projeto aqui Pra no implantar Amazonas, em em outros tribunais. Hoje está em Maravilha pleno isso. vigor em 24 tribunais Maravilha. de justiça. O CNJ referente, há pouco, agora em dezembro, lançou uma cartilha e dando esse protagonismo para o Tribunal de Justiça do Amazonas, o pioneirismo nessa ação. Entendi. Me fale rapidamente sobre o último projeto, o último não, o mais recente, junto às escolas. Pois é, essa é a Justiça Restaurativa. Isso desde 2011 a gente trabalha com isso. Manacapuru, onde eu fui juiz titular, foi o primeiro polo de Justiça Restaurativa da região norte. E aí nós, quando foi em 2019, também na gestão do desembargador Iedo, nós pudemos atuar nessa área. Depois disso, nós recebemos um apoio fantástico. O tribunal avançou mais de 20 anos na última gestão da desembargadora Nélia Caminha, agora. E nós passamos a implementar a justiça restaurativa nas escolas, a partir de uma política nacional conduzida pelo CNJ. O conceito, rapidinho. Justiça restaurativa é o seguinte, você se antecipa aos problemas, resolve de forma dialógica os problemas para evitar que eles se transformem em problemas maiores. Exemplo, no ambiente escolar, o bullying. Ok. Grande parte dos atos infracionais praticados nas escolas tem relação direta ou indireta com o bullying. Então, antes de acontecer o ato infracional, você identificou ali, então nós capacitamos as equipes da CEMED, da SEDUC, para que eles, os professores que estão na linha de frente, apliquem a metodologia, coloquem as pessoas em forma circular para dialogar e resolver os problemas de forma dialógica, para a pessoa poder enxergar o outro e entender que você não deve fazer aquilo, não é porque é crime, mas é porque faz mal ao outro. Ok. E a você, porque você fazer mal às pessoas faz mal a você. Ok. Por isso que é sublime, entendeu? Porque qual é a lógica do direito penal? É sempre olhar para trás. Então, praticou aquele ato há um ano atrás, há 6 meses atrás, aí vem o Estado diante de uma violência e vem com outra violência, aplica a pena. Então a pessoa deixa de, não vou fazer isso, porque senão eu vou ser preso, entendeu? É nesse aspecto. E aí funciona, não funciona entre os debates, e não se dispensa, não se está falando aqui em se dispensar a justiça tradicional, é necessário e vai continuar sempre, Ok. mas é preciso também agir antes dos problemas acontecerem. E aí é nesse caso que a justiça restaurativa pode dar uma colaboração, porque o judiciário sempre está olhando para trás. E aqui com a justiça restaurativa a gente olha... Só na escola é possível fazer isso? Não, é possível na comunidade, Também. é possível dentro dos processos, porque você restaurar o vínculo entre as pessoas conversarem, entendeu? É muito mais difícil. Imagina, colocar frente a frente um círculo de conflito, autor do fato e a vítima. Às vezes é difícil, às vezes a vítima está traumatizada. Mas quando você consegue, que o adolescente vê aquilo que ele praticou, e não é obrigado a ficar só nessa área da infância e juventude. Isso começou nessa área no Brasil, a partir de 3 projetos nacionais, Porto Alegre, Brasília e São Caetano do Sul, a Secretaria de Reforma do Judiciário em 2005. E hoje o CNJ, desde 2019, vem difundindo essa prática, já editou resoluções que tratam disso, e hoje nós temos um núcleo estruturado de justiça restaurativa, central de justiça restaurativa no Tribunal de Justiça. Na violência doméstica caberia também? Cabe, e nós vamos implantar para lá. Nós vamos, se Deus quiser, levar para a violência doméstica
levar para as varas criminais. Nós estamos terminando a implantação, hoje nos centros socioeducativos tem, nos processos do Juizado da Infância e Juventude Infracional, tem a prática do tribunal. Em algumas questões administrativas dentro do tribunal nós avançamos também e a coisa vai avançar mais, porque agora nós estamos indo para o interior. Nós vamos iniciar as formações agora no mês de março no município de Humaitá. Já fizemos a formação em Manacapuru, fizemos formação em, sempre parceria com a SEDUC e com a CEMED local. Então fizemos com a CEMED em Manaus, com a SEDUC e com a CEMED de Manacapuru, com a CEMED de Iranduba, com a CEMED de Tabatinga. Olha, Tabatinga, nós fomos para aquela região da Tríplice Fronteira e foi sensacional lá. Inclusive, professores indígenas participaram da formação. Foi sensacional. E estão seguindo. Então, vejam o simbolismo que é. Você, a milhas e milhas de distância, você está implementando aquela prática. Nós fizemos de uma tacada só a formação teórica, 30 horas de justiça restaurativa para todos os municípios simultâneos. Participou, inclusive, o conselheiro do CNJ, que administra essa área da justiça restaurativa lá, e o desembargador da época, agora mudou, na época era o desembargador César Bandeira, agora é o desembargador Abraham, e o desembargador João Mato, ao presidente do Tribunal de Justiça, já se comprometeu de dar sequência. Opa. E já vamos começar em março agora. Bacana. O desembargador Abraham, hoje é o diretor da EJUD, já disse, não, nós vamos manter toda a programação. E, rapaz, isso é uma grande evolução, sabe por quê? A descontinuidade administrativa é um problema do Brasil, sim, não apenas do judiciário, mas no executivo, no legislativo. Então, muda uma gestão, volta tudo para estaca zero. E a gente vê que a Justiça do Amazonas caminha numa outra direção, entendeu? De dar sequência aos projetos, porque no final de tudo, o destinatário é a sociedade. E é quem ganha, quem paga o nosso salário, é quem ganha com tudo isso. Doutor Luiz, Manaus é uma cidade cosmopolita, ela é o centro da Amazônia, recebe gente do mundo inteiro e dos países vizinhos, ou seja pelas indústrias, ou seja pelas ondas migratórias. Como é que o senhor está sentindo essa movimentação, essas ondas migratórias pelo mundo e a forma de acolhimento que tem virado preconceito e violência? Como é que o senhor está vendo? Olha, isso aqui para nós, eu digo assim, eu acho que para nós não é assim. Tanto que tem aquela frase que caracteriza a nossa cidade: quem comeu jaraqui não sai mais daqui. Né? Aqui então, é o lugar do acolhimento? Manaus é. Nós já acolhemos... A gente pode dar exemplo para o mundo, para os Estados Unidos, por exemplo? Que... Nós podemos dar aula para o mundo inteiro, não somente para os Estados Unidos. Nós podemos dar aula para os Estados Unidos, para a União Europeia, para a Ásia. Nós podemos dar aula para todas as... em meio ambiente, em acolhimento. Entendeu? Vai entrar na União Europeia, não é fácil não, rapaz. Acolher, você não lembra quantos episódios nós já tivemos lá, das pessoas barradas para entrar na Europa, a guerra nos Balcãs, o que aconteceu. Sim. Então, o mundo é hostil. O mundo é hostil. E nós temos uma alma acolhedora aqui no Amazonas, Manaus. Manaus acolheu tantas pessoas de tantas regiões do Brasil. E do mundo. E mais recentemente agora nós recebemos os venezuelanos, recebemos os haitianos. Então, japoneses desde sempre, desde os anos... Aquela região ali de Parintins, ali, né? Iranduba. Tem várias regiões aqui que receberam... Como é que chama lá em Parintins? Vila Amazônia. Vila Amazônia. Então, nós... Sabe, Manaus foi formado pela comunidade, os israelenses que vieram para cá, sim, os judeus, os árabes que vieram para cá, que ajudaram a formar, sabe, a cidade de Manaus, que tem uma comunidade palestina. Porque eu já incluí nos árabes, os palestinos nos árabes, entendeu? Agora, antes de encerrar, que a gente está na reta final e a gente está aqui sendo recebido gentilmente na casa do Dr. Luiz Cláudio Chaves, que a gente precisa lembrar que nós estamos também no Spotify, né, além no YouTube e todas as redes sociais, dizer que esse bate-papo aqui tem a ver com o assunto número 1 que a gente chegou aqui, que é a Banda do Boulevard, que é o Carnaval 2025, Desejo, BR-319... Não, o meu desejo é a BR pronta. É a BR pronta. Qual é a programação? Conte pra gente o que vai acontecer. Mas esse ano a banda é ali. Nós estamos saindo dia de sábado, em frente à casa do papai. Sábado ali, agora vai ter? Vai, 17 horas lá no Bola. Vai até às 6h30 que é um acontecimento. Convidamos até vocês para irem filmar. Vamos estar lá. Então é uma coisa assim aberta, né, para todo mundo. É uma coisa bem raiz. Tá. Raiz. Aí a banda já tem as atrações definidas. Vamos lá. Vamos começar com a banda Os Anjinhos do Boulevard.
16h30, vão até às 18 horas. Depois vem a nossa... É a matinê, né? Porque a nossa bateria... Aí depois vem a nossa bateria, tem uma bateria própria com 100 ritmistas, né? E nós fomos pegando elementos das escolas de samba Vitória e trazendo para Régia, Não, os elementos que eu digo, os itens. Então, por exemplo, sim. Tem o casal de mestre sala e Sim. porta-bandeira, a banda com a bandeira da banda é sempre o tema daquele ano. Então, esse ano tá lá a foto da BR e tal na bandeira. O Rei Momo, tem uma ala coreografada. Então, você tenta unir o melhor dos dois mundos. Traz o melhor da passarela, do samba, para a avenida aqui, para a rua, para o asfalto, sabe? O Bolevar é livre, recebe todo mundo. Então, depois que sair a nossa bateria da banda do Bolevar, vem a Keila Regina. Keila Regina hoje, na minha opinião, ela é a maior sambista do Brasil na atualidade. Eu sou um dos descobridores do talento dela. Eu fui para uma festa, um réveillon na casa de um amigo lá em São Paulo, e ela cantou, ela deu um show. Cara, eu digo, Keila, você é um show. Cara, eu fiquei ali... Aí ela já há 5, 6 anos participa da banda do Bolevar. Ela tem um timbre de voz muito parecido com o da Alcione quando a Alcione era jovem. Cara, é um show. Ela arrebenta lá no Bolevar. Aí depois que a Keila sair do palco, aí vem entrar o Boi Levar, o boi de rua de Manaus. Boi Levar. Porque nós resgatamos, fizemos um projeto aqui de resgate, porque as pessoas não sabem, mas Manaus tem uma cultura de boi de rua mais que centenária. Só o boi lá, o Mina de Ouro, que foi fundado em 1922 no Bolevar, hoje já teria o quê? 103 anos. Caramba. O boi, entendeu? Só que essas coisas foram se perdendo aqui em Manaus, entendeu? E aí, eu disse, poxa, vamos resgatar essa brincadeira de novo do boi. E hoje o Boi Levar, a gente faz apresentações nas escolas e tal. E tem, no meio do ano, 2 semanas antes de Parintins, as toadas dele próprias, né? Nós já fizemos... Vem para o Boi Levar, que é o tema de apresentação do boi em 2022. 23, o tema foi Te Amo, Manaus, Sua Linda. E esse ano foi um tema... O Boi Levar falou sobre o amor em 2024, né? Okay. E foi uma grande satisfação de ser convidado para tocar na festa do tricampeonato do Caprichoso. O boi é azul. O boi é azul, tem nada a ver. Mas é por causa do Nacional, não é por causa do Caprichoso. Entendeu? Muito bacana. Então tem o Boi Levar, vai se apresentar. Depois do Boi Levar, aí vem, já está certo, aí vem a bateria da Escola de Samba Vitória Régia, lá no Bolevar. E nós estamos esperando a confirmação da bateria da Vila da Barra. Vila da Barra. Que é ali no nosso vizinho. Na Compensa. Na Compensa. Ok, vizinho. Então ali o pessoal vem, então eu conto com apoio aí de muitos desses amigos aí, dessas escolas de samba que nos apoiam. O senhor tem apoio do poder público também? Tem, a banda concorre nos editais. A banda, sei lá, esse tempo todo que tem edital, a banda concorre. Foram contempladas acho que umas 100 bandas esse ano. Governo, prefeitura? Governo e prefeitura. A banda concorre nos editais. Mas se uma empresa quiser também... Nunca quer. Nunca quer, mas se quiser, pode. Tem espaço para colocar o estandarte. Tem um samba, tem uma toada do Boi Levar que meu Boi Levar é livre, pode vir, pode chegar. Mas nunca vem, gente. É uma característica nossa aqui. Mas eu explico isso. É que não vai ter tempo aí, mas eu explico por que é assim. Tá. Pode falar? Pode, claro, lógico. O que acontece é o seguinte, a nossa economia ela é centrada no polo industrial de Manaus. Verdade. 70 bilhões 70% no polo industrial de Manaus, que não produz para vender aqui. Então eles não anunciam, não patrocinam nada, enfim. Eles não agem assim nas matrizes. Lá na Europa, nos Estados Unidos, eles apoiam as comunidades, essas mesmas empresas que estão aqui. Mas aqui, ok, eles acham que estão aqui, estão meio que fazendo favor por estar aqui, porque é criada uma política. Tudo bem, mas é assim, é por isso que eles não apoiam as iniciativas culturais, não apoiam os times de futebol. Mas tem as fundações de pesquisa que têm dinheiro daqui, então está na hora de eles participarem. Eu acho que aquele marketing daqui tem que ser um marketing de responsabilidade social e não aquele marketing para anunciar para vender mais. Okay. Entendeu? Os que anunciam, aí tem o outro lado, os que anunciam aqui, aí você tem assim, os supermercados, as empresas de refrigerante, os que vendem aqui e que, portanto, anunciam aqui. Mas esses também não patrocinam. Tá na hora, chegou a hora. Mas por que não patrocinam? Porque a razão do patrocínio não é na responsabilidade social, é para vender mais. Vejam, os supermercados vivem abarrotados de gente, que Manaus não para de crescer. Manaus, em 1990, tinha 800 mil habitantes, 900 mil habitantes.
Hoje, passados aí o quê? 30, tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Então o mercado consumidor que dobra em 20, 30 anos... Não precisa de muita coisa, né? Tá certo. Você chegar agora numa empresa dessa de refrigerante e disser, eu quero 2.000 caixas de refrigerante zero. Ele não tem para vender, não consegue atender. Água. Uma parte da água que vem de fora para cá, que a produção local não consegue atender a demanda. Água mineral. Água mineral. Então, por que eles vão anunciar? Então, eles não anunciam. Então, é por isso que eu entendo. Mas não se anuncia, não é só para vender mais, é também para melhorar a vida das pessoas, deveriam ir por esse lado. Okay. Mas ainda vão, eu ainda acredito que um dia ainda vão. Vai cair a ficha, né? Vai. Colaborar com o futebol, apoiar os times de futebol daqui. Manaus tem que voltar a ter, o Amazonas tem que voltar a ter um time na primeira divisão. Tomara que seja o nacional. Doutor Luiz, brigadíssimo. Obrigado. Pelo bate-papo, pela aula sempre, né? De cidadania, né? De exercício de cidadania, que eu acho que é uma coisa que está muito marcada com a sua história. E o senhor vai encerrar hoje aqui falando o que o senhor quiser. Ou é futebol, ou é carnaval, ou é justiça. Não, eu quero falar assim, agradecer. Agradecer a oportunidade de poder falar essas coisas que eu falei aí, que eu penso. E dizer o seguinte, eu acho que é fundamental na vida da gente nós não abrirmos mãos dos nossos sonhos. Então é sempre importante eu, à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dialogar com aquele jovem que era líder estudantil e dizer assim, será se... o que eu falaria para mim mesmo se eu me encontrasse aos 16 anos? Eu diria o seguinte, aproveite cada momento da sua vida, lute pelo que você acredita, porque a vida é muito rápida e o tempo passa depressa. Amanhã pode ser tarde. Obrigadíssimo. É isso. Semana que vem a gente volta com outro convidado muito especial, com um tema amazônico. E é claro que a gente pede que você curta, comente, compartilhe, faça acontecer a mágica da comunicação moderna. O Voz da Cidade, o Portal Cultura Norte, agradece, tamo juntos.